Pois é, meus caros antenados. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade racial na nossa televisão. Existe mesmo democracia? Logo depois da vinheta você vai saber mais. Eu sou Peter Shilton e este é o Tela Ásia. Alguns dias atrás eu produzi um vídeo criticando a cultura woke na televisão e no audiovisual. E um amigo aqui do canal, o grande Diego, ele não gostou muito do tema, mas tivemos uma conversa muito agradável. Ele me fez um desafio. Peter, fala da presença de negros, pardos e indígenas na nossa televisão. Eu não tiro a razão de quem questiona, quem pergunta, por que não temos mais pessoas negras, pardas, indígenas? Por que não temos mais diversidade na nossa televisão? Afinal, quando um gringo pensa em Brasil, ele vai pensar em alguém como Pelé ou a sambista Pinar, que dançou ao lado do atual rei da Inglaterra, George III, nos anos 70. Mas se você liga a televisão, o que você mais vai ver são pessoas brancas de cabelos e olhos castanhos querendo ser loiro do olho azul. Até aí temos a sátira inteligente de Miguel Falabella com Caco Antibes. Talvez ele é reflexo da nossa elite, da nossa patética elite nacional que quer replicar o que existe na Europa e nos Estados Unidos, sem dar razão e valorização ao que temos de mais rico, que é a diversidade de cores, aromas, sabores, vidas, regiões e, por que não, cor da pele. Aqui no Brasil, segundo alguns levantamentos mais recentes, entre 1977 e 2023, em novelas da TV Globo, 82% dos personagens eram brancos, 10% negros e 6% pardos. Detalhe, a maioria dos personagens negros apareceram em novelas retratando a escravidão. Se formos para a área do jornalismo, que é a área onde eu me formei, 84% dos colunistas de destaque são pessoas brancas. Eu não concordo com a ideia de que o Brasil é um país necessariamente e unicamente racista. Isso invalidaria as pessoas que não concordam com esse pensamento. Apesar dos problemas, tivemos alguns pequenos avanços e símbolos nesse processo, como a primeira lei antirracista de 1951, que apesar da baixa efetividade, foi usada pela repórter Glória Maria para denunciar que ela foi vítima de racismo em um hotel. Eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13ª delegacia e registrei queixa, baseada na lei Afonso Arias. Por outro lado, ainda tivemos pequenos espaços no audiovisual, como esse comercial do Guaraná Brahma de 1984. O Guaraná da Brahma é mais sabor. Pediu, provou. Gostou. Entretanto, mais de 300 anos de escravidão, uma verdadeira mácula na nossa história, iria refletir, sim, na nossa realidade social. A bem da verdade, a maior parte da população negra, parda, indígena e de outras minorias tem dificuldade de acessar espaços de conhecimento e aparecer para o grande público. E eu não vejo ninguém falar sobre a concentração de renda nas mãos da patética elite nacional, porque sem poder de consumo, as essas pessoas tendem a ser invisibilizadas. Sabe por quê? Vivemos numa sociedade capitalista, onde tudo gira ao redor do dinheiro. Então, nada mais natural do que essas pessoas ganharem poder financeiro e, por consequência, ganharem força no meio artístico. É bem certo que a TV Globo anunciou recentemente que 43% do elenco de suas novelas e minisséries para a TV aberta já são formadas por pessoas negras e pardas, que formam 55% da população segundo o IBGE. Porém, segundo o jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV, a TV Globo estaria contratando essas pessoas para pagar
menos que atores brancos. Eles trocaram atrizes brancas que ganhavam 500 mil por atrizes negras ou pardas que ganham 80, 100 mil. Uma lógica capitalista cruel também, né? Cruel, assim, abrimos para diversidade, mas ao mesmo tempo estamos economizando porque estamos trocando um elenco caro por um elenco mais barato. De Garota do Momento, ela tem 40% de atores negros. E não quer dizer que os atores negros tenham mais protagonismo na tela, tempo de tela, do que os brancos. Você olhar bem, cronometrar, você vai ver que os atores brancos parecem 80% das. Então podemos concluir que, se essa história for verdadeira, automaticamente todo esse discurso é hipócrita e vazio. E eu acredito que boa parte da elite que diz ser antirracista é uma elite hipócrita, porque no fundo não gosta, é falsa. Mas eu acredito que mais forte que a política de cotas é a conscientização social, cultural. Porque uma lei, ela não vai ser tão forte quanto a mudança de paradigma. Porque o preconceito é um sentimento, e sentimento você não muda com uma lei. Mas você muda com a abertura da cabeça das pessoas, você muda com o desenvolvimento. Mas você muda com a cultura, entendeu? E isso é um processo muito lento. Eu lembro, quando era mais jovem, de uma entrevista da jornalista Luciana Barreto, que eu sigo no Instagram e admiro muitíssimo, justamente sobre essa questão. Ela trabalhava numa determinada empresa de comunicação e foi convidada a alisar o cabelo, a negar suas origens. Quantos atores, jornalistas, apresentadores foram diminuídos dessa forma? Eu acredito sim que o Brasil ele está aberto a novas experiências, só que o Brasil ele não se vê, ele quer idealizar o que tem lá fora e não vê a riqueza que tem de dentro de si. Por isso eu digo, é que boa parte da população brasileira dá muito mais valor à cultura norte-americana negra, black, do que a produção cultural da África subsaariana, que tem produzido muita coisa interessante, como esse filme, O Juju, produzido há cerca de 10 anos na Nigéria, e que conta uma curiosa e inteligente história sobre pessoas que viram zumbis após tomarem água poluída de um rio em Lagos, principal cidade da Nigéria. Atualmente, Nollywood é a terceira maior produtora audiovisual do mundo e cuja produção é muito pouco conhecida no Brasil. Medidas para que facilitem o trânsito de pessoas negras, pardas, indígenas e de outras minorias raciais é muito importante, não só para a autoestima dessas pessoas, mas também, e nesse processo, eu vejo bons e maus momentos. Eu vi uma novela da Globo, Garota do Momento, que tinha vários atores de baixa qualidade. Em compensação, dia desses eu estava vendo umas cenas do remake de Renascer, achei muito mais fiel à realidade racial ali do sudeste da Bahia, e tive uma gratíssima surpresa ao conhecer o trabalho da atriz Belize Pombal. A atriz, ela é ótima, ela atua de uma maneira tão natural, ela age como a personagem. Isso eu não tenho visto nas atuações dos dias de hoje. Então quero prestar minha homenagem a todos esses batalhadores que tiveram pequenos espaços ao longo desses anos, que lutaram e lutaram firme. Eu poderia citar vários e vários nomes, mas eu estaria a ser injusto e com certeza esqueceria de alguém muito importante. E se formos para a TV local, a situação ainda é mais desoladora. Tivemos alguns nomes, como Jorge Chamberlain, da EPTV Ribeirão, em 1980, Maria Helena, na Globo Minas, em 1983. Aqui na Paraíba tivemos Ceissa Gomes na TV Borborema de Campina Grande, a única apresentadora negra de telejornais. Eu moro aqui em João Pessoa e desde que ela está no ar, as emissoras locais têm a gente de receber de Recife. 1986, eu não conheci uma apresentadora negra de telejornais na minha cidade. E isso reflete, no mínimo, qual é o pensamento da nossa elite. Mas é isso. Se você gostou do tema, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, compartilhe esse vídeo com geral. Comente aqui embaixo o que você achou do tema. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.